Olá, tudo bem? Eu sou o Rinaldo Padilha e esse é mais um tutorial de produção de mapas com o ArcGIS Pro. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma vetorização de uma rede de drenagem e uma delimitação dessa bacia hidrográfica. Se você não é inscrito no canal, clique no botão aqui embaixo e se inscreva. E depois curta o vídeo, pois a aula vai começar depois da vinheta. Para produzir um mapa de bacia hidrográfica, você vai precisar de um modelo digital de elevação, ou seja, um MDE. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a baixar o MDE Topodata e reprojetar para o Sistema de Coordenadas Planas UTM Sirgas 2000. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição desse vídeo. Depois de carregado o raster MDE Topodata, você vai em Análise, Ferramentas, Caixa de Ferramentas, depois em Ferramentas do Spatial Analyst, Hidrologia, e depois procura a ferramenta Preencher. Essa ferramenta vai preencher possíveis falhas ou buracos que existam no terreno. Se você quiser entender melhor, é só passar o mouse em cima do ponto de interrogação que ele vai passar um resumo para você. Como você pode ver aqui, o relevo tem um buraco que pode atrapalhar o software a produzir a rede de drenagem. Então, a ferramenta preenche esse espaço. Se você clicar em cima do ponto de interrogação, ele vai te levar para a página da Esri e lá vai ter uma descrição detalhada para explicar o que essa ferramenta faz. Mas vamos voltar ao procedimento de preencher no ArcGIS Pro. No campo Raster da superfície de entrada, você seleciona o raster MDE. No campo Raster de superfície de saída, você seleciona a pasta que vai ser salvo o arquivo e dá um nome para ele. Eu vou dar o nome da ferramenta que é Preencher. Depois, clica em Executar. Agora, vamos para o próximo passo. Como o campo de ferramentas já está aberto, você vai clicar em Direção do fluxo. Da mesma forma, se você passar o mouse em cima do ponto de interrogação, ele mostra um resumo do que a ferramenta executa. Nesse caso, ela vai definir a direção do fluxo de água dos rios, ou seja, vai definir se é a direção norte, sul, se é direção leste, oeste, nordeste, etc. No campo Raster da superfície de entrada, você seleciona o arquivo Preencher, que nós acabamos de fazer. No campo Raster de direção de fluxo de saída, você seleciona a pasta que vai ser salvo o arquivo e dá um nome para esse arquivo. Eu, novamente, vou colocar o nome da ferramenta, que é Direção do fluxo. É importante colocar nomes pequenos e sem espaço. Os outros campos são opcionais e eu não vejo necessidade de preencher ou alterar. Depois você clica em Executar. Pronto! Agora você pode desligar os arquivos anteriores e trabalhar com o último. Repare que agora o raster ficou colorido e cada cor dessa representa uma direção do fluxo de água.
Agora, você volta na caixa de ferramentas e vai clicar em Acumulação de fluxo. Essa ferramenta vai mostrar a quantidade de água que está acumulada em um determinado local. Essa acumulação é o que vai nos permitir visualizar os cursos de água. Quanto maior for a acumulação do fluxo de água, maior será o canal e o volume de água no rio. No campo Raster de direção do fluxo de entrada, você seleciona o último arquivo rodado, que é o direção de fluxo. No campo Raster de acumulação de saída, você escolhe a pasta e dá um nome para o arquivo. E, novamente, eu aconselho colocar o nome da ferramenta. Então, vou colocar Acumula Fluxo, sem acento e sem espaço. No campo Raster de peso de entrada, eu vou deixar em branco, pois esse campo é opcional. No campo Tipo de dado de saída, você tem 3 opções: real, inteiro e duplo. Eu aconselho deixar o real ou o inteiro. No meu caso, vou deixar o inteiro. No outro campo, eu não vou mexer. E depois vou clicar em Executar. Vai demorar um pouquinho. Pronto! O arquivo de acumulação de fluxo foi gerado. E a partir de agora, se você der um zoom, você já consegue ver alguns cursos de água. Embora você não consiga ver toda a rede de drenagem, ela está inteirinha aí. Agora, nós chegamos a um ponto importante para definir a rede de drenagem das bacias e conseguir visualizá-las. Se você tiver uma imagem colorida com alta resolução espacial, agora você deve carregar aqui. Você pode usar a imagem do satélite CIDRS 4A, que tem a resolução espacial de 2 metros, que eu já ensinei vocês a baixar e fazer a composição colorida. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e também no card aqui em cima. Caso você não tenha essa imagem de alta resolução, você pode usar a própria imagem base do ArcGIS. Para isso, você vai em Mapa, depois em Mapa Base, e aí escolhe a primeira imagem. Pronto! Agora que a imagem colorida está aqui, você irá descobrir qual o nível de precisão para configurar os detalhes da rede de drenagem. Para isso, você vai clicar com o botão direito em cima do Acumulação de fluxo e depois vai em Simbologia. No campo Simbologia primária, você vai escolher Classificar. Repare que automaticamente o ArcGIS dividiu em 5 classes. E a primeira classe vai de 0 a 455.000. Como vocês podem ver aqui, essa classe praticamente não tem acumulação de água, ou seja, não tem rios. Agora, as classes seguintes mostram cursos de água, e quanto maior for o número, maior será o volume de água acumulada no canal. Para facilitar, vamos pedir para classificar em apenas 2 classes. Agora, nós iremos fazer alguns testes para aprimorar o detalhamento dos cursos de água. Vamos colocar na primeira classe um valor menor ou igual a 10.000 para ver o que acontece. Repare que agora aumentou o número de canais. Vamos dar um zoom aqui para ver. Agora, vamos mudar a cor da simbologia.
Na segunda classe, vamos colocar um azul que simboliza os rios. E na primeira classe, vamos colocar transparente, porque são as áreas que não têm acumulação de água. Pronto! Agora você está vendo apenas os cursos de água sobre a imagem colorida. Vamos dar um zoom em uma nascente qualquer. Aqui você pode ver que tem uma área de APP que margeia um rio e uma nascente. Ao lado tem outras, mas não tem a linha da nossa drenagem aqui. Isso acontece porque, como se trata de uma nascente, a acumulação de água do canal é muito pequena. Então, vamos refinar a classe na simbologia. Aqui está 10.000. Então, vamos colocar metade. Vamos colocar 5.000 para ver se é suficiente. Bem, como você pode ver, ainda não foi suficiente. O rio não chegou até a nascente. Então, temos que diminuir mais ainda. Vamos colocar 1.000. Bem, agora já melhorou. E para mim já foi o suficiente, pois pequenas correções eu irei fazer manualmente de acordo com a necessidade do projeto. Mas você vai ter que definir qual vai ser o nível de detalhamento da sua área de estudo, podendo ser um número maior ou menor do que este. Agora que você já definiu o nível de detalhamento, chegou a hora de nós convertermos esse arquivo de acumulação de fluxo em um raster de drenagem da bacia. Para isso, nós iremos lá na caixa de ferramentas, depois ferramentas do Spatial Analyst, depois em álgebra de mapas e calculadora raster. No campo Ferramentas, você desce a barra de rolagem e dentro das ferramentas de condicional, você escolhe a opção Com. Repare que o com veio aqui para baixo com uma vírgula entre parênteses. Você mantém o cursor do lado esquerdo da vírgula e depois seleciona na janela acima o Acumulação de fluxo. Ele vai vir para baixo entre os parênteses. Aí você vai dizer para o software que quando a acumulação do fluxo for maior do que 1.000, ele será igual a 1. Não esqueça que o número 1 e apenas o número 1 tem que ficar do lado direito da vírgula. Nessa ocasião, você está dizendo para o ArcGIS excluir tudo que for menor do que 1.000. E tudo que for maior do que 1.000 serão os nossos rios. Depois, no campo raster de saída, você vai escolher a pasta que vai ser salvo e dar um nome ao arquivo raster de drenagem. Eu vou colocar apenas drenagem. Seria bom você guardar o número que você utilizou, para que, caso seja necessário você mudar o refinamento dos detalhes da drenagem, você possa lembrar qual o número você utilizou. Então, você clica em executar. Pronto! Agora nós já temos um raster apenas na rede de drenagem de toda a área do raster MDE. Então, nós precisamos agora delimitar a bacia hidrográfica. Para delimitar a bacia, primeiramente nós precisamos de um ponto em Shapefile para determinar o exultório, ou seja, onde o rio principal da bacia deságua ou termina. Então vamos criar esse ponto. Você vai ter que ir em Ferramentas, Caixa de Ferramentas, Ferramentas de Gerenciamento de Dados, Classe de Feição, Criar classe de feição.
No campo Local de classe de feição, você seleciona a pasta que vai ser salvo o shapefile. No campo Nome de classe de feição, você vai dar um nome a ele. Eu vou chamá-lo de ponto exultório. No campo Tipo de geometria, você coloca ponto. Os campos a seguir são opcionais, então eu não vou mexer em nada. No campo Sistema de coordenadas, você pode escolher a do próprio raster ou do projeto, que será o Sirga 2000 UTM-21S. Depois você clica em Executar. Agora que você criou o shapefile de ponto, vamos colocá-lo no exultório da bacia, ou seja, onde o rio principal deságua. E certamente você sabe onde é. Para isso, você vai em Editar, depois clica em Criar, depois seleciona aqui na caixa de ferramentas o seu shape com o nome de ponto exultório. Na sequência, você dá um zoom na área do exultório da bacia e clica bem em cima da linha que você quer marcar o exultório. E depois clica em Salvar. Agora, já podemos fazer a delimitação da bacia hidrográfica. Então você vai lá na caixa de ferramentas e dentro de Hidrologia, escolhe a opção Vertente. No campo Raster de direção de fluxo D8 de entrada, você escolhe o arquivo Direção do fluxo. No campo Dados do ponto de escoamento do raster, você escolhe o ponto do shapefile que fizemos agora há pouco. No campo Ponto de escoamento, você pode deixar sem marcar nada, pois ele é opcional. No campo Raster de saída, você vai escolher a pasta e dar um nome ao arquivo. Eu vou chamá-lo de apenas bacia. Mas se você sabe o nome da sua bacia, pode colocar o nome verdadeiro, ou uma sigla correspondente. Depois, clica em Executar. Pronto! Agora já tem a drenagem e a sua bacia delimitada. Porém, os dados da bacia estão ainda como imagem raster. E para podermos trabalhar as diversas variáveis possíveis, precisamos converter em shapefile e depois recortar a drenagem dos rios. Vamos primeiramente transformar a rede de drenagem. Então você vai lá na caixa de ferramentas, dentro de Hidrologia, você clica em Curso de água para feição. No campo Raster do fluxo de entrada, você vai escolher o arquivo que chamamos de drenagem. No campo Direção do fluxo de entrada, você seleciona o arquivo Direção do fluxo. No campo Feições de polilinhas de saída, você escolhe a pasta que vai ser salvo e dá um nome ao arquivo. Eu vou colocar o nome de Drenagem Shape. Depois, clica em Executar. Pronto! Agora já temos a drenagem de toda a área do MDE Topodata no formato de shapefile, ou seja, em SHP. Agora vamos transformar a área da bacia em shapefile.
Para isso, você vai em Caixa de Ferramentas, Ferramentas de Conversão, depois escolhe do raster e por último escolhe raster para polígono. No campo raster de entrada, você escolhe o raster que nós nomeamos de bacia. Segundo campo, você pode deixar como está. No campo Feições de polígono de saída, você escolhe a pasta que vai ser salvo o arquivo e dá um nome a ele. Eu vou escolher Bacia Área. Depois basta clicar em Executar. Pronto! Já temos a área da bacia em Shapefile. Mas a rede de drenagem ainda está como um arquivo único de todo o raster MDE. Então, nós temos que recortar a rede de drenagem, apenas para a nossa bacia hidrográfica. Para isso, vamos procurar dentro da caixa de ferramentas a opção Ferramentas de Análise. Depois, Extrair e, por último, Recortar. No campo Feições de entrada, escolha o arquivo que salvamos como Drenagem Shape. No campo Recortar feições, você vai selecionar a área da bacia que vai ser usada para recortar a drenagem. No campo Classe de feição de saída, você escolhe a pasta que vai ser salvo e dá um nome a ele. Eu vou chamá-lo de Drenagem Interna. Depois clica em Executar. Pronto! A nossa delimitação da bacia hidrográfica está finalizada. Vamos desligar os outros arquivos para visualizar apenas a nossa bacia hidrográfica delimitada. Você pode agora mudar a simbologia, escolher um azul para os rios e, se quiser, pode mudar a cor da área também. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é uma boa oportunidade de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, clique em gostei para incentivar a produção de novos vídeos. E se puder, compartilhe com os amigos. Muito obrigado e até mais, pessoal!